Olá, amigos e amigas do nosso canal no YouTube, Empreendendo Já. Tenho a honra de receber José Eduardo Molina, secretário do Desenvolvimento de Ribeirão Preto, para tratar do assunto que nós iniciamos no encontro passado, falar de inovação, empreendedorismo e do ecossistema empreendedor e, particularmente, falando da participação e da importância do ator setor público. Então, eu já passo a palavra para o Eduardo Molina, perguntando a ele como que Ribeirão Preto está entrando, ou já vem entrando, nessa onda de inovação e empreendedorismo. Primeiro, Daí, obrigado pelo convite. É um prazer estar contigo e aqui com o público que assiste o Empreendendo Já, né? A gente sabe da importância de ter canais que fomentem o empreendedorismo, apoiem com informações úteis, né, para quem deseja realizar seus sonhos, se arriscando e atuando aí como empreendedor, né? Primeiro, acho que vale a pena falar um pouco dessa secretaria. A secretaria nova, a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento, foi criada pelo prefeito Nogueira no final de 2020, um projeto de lei, e ela passou a existir oficialmente a partir do dia 2 de janeiro, então é algo muito novo. Nós estamos na fase de constituir mesmo ainda as políticas públicas, de treinar a equipe, é uma equipe pequena, mas muito motivada, né? E o propósito dessa secretaria é ter um órgão que cuide das políticas públicas voltadas ao setor empresarial. Ribeirão Preto tem mais de 100 mil CNPJs, desses aproximadamente metade são de micro e pequenos empreendedores individuais, e a ideia é que a secretaria articule, né, as leis e as políticas que possam ajudar esses empreendedores a se desenvolverem melhor. É uma atividade muito ampla, né, e técnica. Vale dizer, por exemplo, que nós vamos estar atuando na lei de parcelamento e uso e ocupação do solo. Mas o que tem a ver isso com empreendedorismo? Tem a ver que essa é a lei, por exemplo, que define aonde se pode ou não empreender no espaço físico da cidade. Algumas questões, inclusive, que os cidadãos de Ribeirão Preto às vezes falam, Ribeirão Preto poderia ter uma política para a indústria, né? Parte das dificuldades de Ribeirão Preto, por exemplo, de atrair indústrias, derivam de que a lei de parcelamento e uso e ocupação do solo ela é mais restritiva em Ribeirão, e isso é uma coisa que vem lá do passado, do que outras cidades como Campinas, Jundiaí, Vinhedo, São José dos Campos, São José do Rio Preto. Essas cidades adotam os critérios ambientais da CETESB, que já são critérios muito altos, né? Já tem uma régua bem alta, e são bem exigentes, tecnicamente muito competentes, mas Ribeirão Preto tem um IRA municipal, Índice de Responsabilidade Ambiental Municipal, que é ainda mais restritivo. Esse é um tema, por exemplo, que a gente vai tentar atuar para fazer com que Ribeirão Preto seja igual às demais cidades. Isso, com certeza, facilitará atrair mais indústrias, né? E fixar empresas aqui em Ribeirão. Esse é um dos indicadores que a gente está trabalhando, né? A outra coisa que nós vamos estar trazendo para dentro da secretaria é o apoio às políticas de inovação. A prefeitura já participou, por exemplo, em 2019, de um evento da sociedade que foi o Inova Ribeirão. Ribeirão Preto tem um grande setor de inovação, tem um grande ecossistema de inovação. São mais de 200 startups identificadas na região e a prefeitura quer ser mais um player nesse mercado, ajudando isso daí a acontecer. Então, nós vamos estar ajudando os eventos que estão planejados. Nós temos um problema hoje da pandemia que dificulta um pouco isso, né? Eventos de inovação exigem contato, networking, aquela coisa dinâmica de troca, e o momento atual está via Zoom, né? A gente não
não pode pegar, abraçar, tomar um café pertinho. Então, é uma forma de fazer, mas a gente pretende também tentar fazer isso presencialmente assim que todo mundo estiver vacinado e a pandemia estiver em forte declínio, né? Então, tem muita coisa para fazer. Onde a gente olha, há ações para fazer no apoio à inovação, no apoio ao empreendedorismo e também na questão do capital humano, né? Nós temos que preparar as pessoas para as profissões que virão. Muitas das profissões que nós temos hoje estão morrendo e as pessoas ainda não sabem, né? Então, é um trabalho gigante. E, ao mesmo tempo, apoiar o setor público naquilo que for possível, na sua própria inovação. E me dá alguns exemplos da inovação no setor público. Isso é algo relativamente novo no setor público. Para o empreendedor, né, que é o público do teu programa, Odair, né, às vezes é difícil entender como o setor público funciona. Eu sou do setor privado, né, e eu ainda estou há pouco tempo no setor público, e se eu disser que está sendo fácil, não está. Há uma regra, parte dessas dificuldades derivam da forma mesmo do setor público se organizar. Enquanto no setor privado a gente pode fazer tudo que a lei não proíbe, né, que aqui a gente é obrigado a atuar dentro da lei, mas se a lei não proíbe e não é algo que atenta contra os interesses dos outros, a gente tem liberdade, né? Inclusive liberdade econômica de empreender. No setor público é o inverso. O agente público, o funcionário público, o dirigente público só pode fazer aquilo que a lei permite. Ou está expressamente previsto na lei, né, ou ele corre o risco até de ser processado por improbidade administrativa, etc. E tal. Então, há sempre um cuidado, né, de você estar alinhado com o interesse público, e o interesse público tem que estar previsto em lei. Isso amarra muito, né? Porque você não tem a liberdade de criar, né? Tudo que você deseja criar, você tem que primeiro pensar numa lei, fazer com que essa lei passe no Legislativo, na Câmara, para depois poder atuar em cima dela. Isso é muito mais lento, né? Apesar disso, né, há iniciativas, muitas iniciativas ocorrendo, há muita coisa já sendo feita. Por exemplo, a Prefeitura recentemente fez uma licitação para a digitalização dos processos. Algo que vai acontecer ao longo do tempo, porque aquilo que já está no papel não migra para o digital de repente, né? Mas os processos novos, daqui a pouquinho, vão começar a ser todos digitais. Isso vai dar mais transparência, mais agilidade. O cidadão vai poder entrar lá na internet e ver como o processo dele está, quais os despachos que foram feitos, quem já opinou, quem já decidiu, qual foi a decisão, né? Isso vai reduzir, inclusive, provavelmente, a quantidade de pessoas que trabalham com papéis na prefeitura e deslocar mais pessoas para as áreas fim. Muita gente cuidando da documentação, porque o processo público exige isso, né? Às vezes, para fazer um único pagamento de um valor baixo, há 5, 6, 7 documentos que têm que ser assinados, conferidos, arquivados, né? Algo que no setor privado você faz um cheque e pronto, né? Acabou. Ou faz um pagamento via Pix, né? Para quem usa cheque ainda, né? Eu usei cheque, mas eu mesmo não uso cheque. Eu não lembro a última vez que eu peguei um talão. Faz muitos anos já. Então, você faz os pagamentos eletrônicos, né? E no setor público isso não é verdadeiro. Até o pagamento eletrônico, mas há uma quantidade enorme de documentos até que isso aconteça. Isso tudo vai acabando com esse novo processo digital. A outra coisa que tem uma discussão muito forte na prefeitura é de avançar no sentido da cidade inteligente. O nosso prefeito é obstinado com isso. Ele pegou a prefeitura de Ribeirão Preto numa situação de forte desorganização administrativa no seu mandato passado, mas a leitura que ele tem, e também o secretariado tem, é que grande parte disso já passou. Tem dificuldades ainda desse passado, mas há condições de avançar velozmente para uma cidade melhor. E uma cidade melhor prevê incorporar tecnologias que facilitem a vida do cidadão, né? Hoje, todo mundo tem um smartphone, a imensa maioria das pessoas. Então, o propósito é aos poucos. Quando falo aos poucos, porque isso não acontece do dia para a noite, em função dessa velocidade que eu havia exemplificado do poder público, mas que as pessoas possam ter a prefeitura e os serviços da cidade na mão.
né, no seu celular, no seu smartphone, né? Alguns serviços já estão, como agendar consulta, a farmácia da prefeitura, né? Já tem alguns serviços que estão, mas a ideia é avançar para que quase tudo que a prefeitura faz e que tenha relação com o atendimento com o cidadão possa ser feito pela internet. Há muitas tecnologias já sendo implementadas em cidades do mundo e do Brasil, e a encomenda que o prefeito fez para a equipe é: olhem para fora, vejam o que está sendo feito de melhor, aprendam com o que está sendo feito de melhor e vejam como é possível trazer e melhorar aqui em Ribeirão Preto. Então, é esse olhar e a gente está atento com isso. É um novo governo, apesar de o prefeito ter sido reeleito, ele tem frisado muito que alguns membros da equipe continuaram, mas o momento da administração é outro e exige um olhar de construção do futuro. Se trabalhou muito para resolver problemas do passado, na gestão anterior, né? Se construiu coisas novas, como é o Ribeirão Mobilidade, mas agora, além de dar continuidade aos bons projetos, né, que já existiam, né, que já estavam rodando, o propósito é tentar avançar na construção da Ribeirão Preto do futuro, sintonizada aí com as melhores cidades do mundo. Ele traduz isso com uma frase que é uma Ribeirão Preto global e acolhedora. O global é essa cidade aberta para o mundo, essa cidade universal, uma cidade que dialogue, né, com as mais diferentes tendências, né, do comportamento moderno. E a outra, o acolhedor, é uma acolhedora para as pessoas, para as empresas, uma cidade onde as pessoas e os empreendedores se sintam bem, porque a cidade é bacana, a saúde funciona, a educação funciona, as vias públicas estão bem conservadas, é esse o caminho que ele está buscando, né? Uma melhor zeladoria e, ao mesmo tempo, um ambiente institucional que permita a liberdade de empreender, de realizar, de trabalhar. Eu me alonguei na resposta, desculpe, né? Mas a gente vibra quando fala dessas questões. Não, com certeza. Eu sei muito bem o que é isso. Eu é que me contenho também para muitas vezes não entrar intervindo e atrapalhando o desenrolar. Mas foi dito de olhar para fora. Se for possível, esse olhar para fora significa o que, secretário? Significa olhar para o que existe de melhores práticas em outras cidades do mundo, não só do Brasil, mas do mundo. Se for possível, me dê alguns exemplos de cidades no Brasil e no mundo que possam estar sendo usadas como modelo, talvez não como modelo total e completo, mas em algumas melhores práticas. Assim, tem coisas acontecendo em todos os lugares. Aqui em Ribeirão Preto também, né? A gente tem várias situações onde a gente avançou mais em relação a outros municípios. Não dá para... dadas as circunstâncias em que a prefeitura foi encontrada. Eu olho para o DAERP, por exemplo, e vejo o DAERP, e aí eu estava no setor privado, mas participava do conselho, representando a CIRP, do conselho do DAERP durante o mandato anterior, né? Era o Conselho de Saneamento Municipal. E eu vejo a situação que foi pego e o que vai ser entregue, né, ao longo dos próximos anos é uma reviravolta, que pode servir de exemplo para muita gente. As pessoas, às vezes, têm pouca notícia porque o DAERP trabalha com coisas que são enterradas, né? Canos de água e canos de... a gente só reclama, a gente só percebe quando falta, né? Quando dá problema. Né? Mas o que está sendo feito no DAERP, daqui a pouco, né, vai mudar, quando eu falo daqui a pouco, 1, 2 anos, vai mudar a trajetória do saneamento e abastecimento de água de Ribeirão. Hoje, o DAERP, por exemplo, trabalha com todos seus postos, né, em marcha, em regime de marcha. O que significa regime de marcha? As bombas jogam direto para os canos. Isso faz com que o DAERP gaste uma fortuna, algumas dezenas de milhões, com energia elétrica anualmente. O que está sendo feito, que é a setorização do abastecimento em novos reservatórios de água, é fazer com que o DAERP trabalhe a distribuição por gravidade.
Isso vai reduzir a conta de energia pela metade e, principalmente, vai diminuir a quantidade de vazamentos, vai diminuir a quantidade de perda. Por quê? Você tem lá uma bomba jogando pressão o dia inteiro, né, no cano, né? Durante o dia que está tendo consumo alto, aquela pressão se normaliza. À noite, né, em que você tem uma redução de consumo, aquela pressão fica latente dentro dos canos e isso acaba estourando, fazendo vazamentos surgirem. Quer dizer, assim, vai reduzir os custos da ERP, as perdas, os problemas que as pessoas veem na rua dos vazamentos. Quer dizer, é uma revolução que ninguém está vendo e ela já está acontecendo, né? A digitalização de processo aqui em Ribeirão Preto, outros municípios fazem, mas a gente também vai avançar. Agora, quando eu olho para fora, eu vejo alguns lugares do mundo, por exemplo, com uma mobilidade mais estruturada, né, linkando os modais, né? Os ônibus com internet, às vezes com ar-condicionado, dependendo da cidade, as pessoas tendo o sistema de transporte na mão, tudo interligado. Ribeirão Preto está caminhando para isso. Após o final das obras do Parque Mobilidade, nós teremos a quantidade de ciclovias, de pontos de conexão, né, entre o modal ônibus, que é o nosso modal público aqui, né, e o modal cicloviário e pedestre, né, muito grande. Isso faz parte de uma cidade inteligente e está sendo copiado do que foi feito no Melhor no Mundo. Curitiba, nesse momento, está com uma PPP aberta de iluminação pública, né? Isso vai permitir com que, se essa PPP der certo, com que Curitiba, com o mesmo recurso que gasta hoje de iluminação pública, né, tenha um resultado melhor e ainda caminhe para o conceito de cidade inteligente, utilizando alguma parte dos postes de iluminação para fornecer Wi-Fi. A cidade de São Paulo, né, criou vários laboratórios de inovação dentro da Secretaria de Inovação Pública, dentro das suas secretarias. A nossa proposta é também tentar criar algo semelhante aqui, trabalhando com o tamanho de Ribeirão Preto, né? Ribeirão é uma cidade gigante, com os padrões europeus, por exemplo, mas comparado com São Paulo, nós somos 1/15, né? Então, assim, Ribeirão é um bairro de São Paulo, não, pequena região, mas é uma cidade muito forte, pujante, e nós vamos tentar, já tem um esforço nesse sentido, e isso pode ser consolidado. A minha equipe, inclusive, da Secretaria de Desenvolvimento, que é uma equipe que está junto há 15 dias só, né, ela participou, nesse final de semana passado, de um hackathon, né, chama iLabCon, que é um hackathon para a formação de laboratórios de inovação pública, né? Havia 259 equipes do Brasil, né? Boa parte delas equipes que já trabalham com esse tema e têm laboratórios articulados, né? Ministério Público Federal, universidades, grandes prefeituras, governos do estado. A nossa equipe aqui, que mal se conhece, né? O pessoal nunca tinha trabalhado junto, ficou entre os 10 primeiros, né? Então, a gente promete, né? A gente promete. Então, fiquei até entusiasmado. O nosso objetivo nos inscrever é justamente criar sinergia no grupo, né? Eles trabalharam sexta-noite, sábado e domingo inteiro em cima disso, né? E nos entregar, ao mesmo tempo em que eu estava numa reunião do secretariado, o prefeito reuniu o secretariado no sábado e domingo, né? E acompanhando eles ali pelo teclado, vendo o que eles estavam fazendo, e o pessoal chegou entre os 10 primeiros, né? Para mim, assim, foi um bom sinal de que o pessoal entra com muita garra, com muita vontade de fazer diferença. Agora, sim, tem muita coisa acontecendo pelo Brasil. É inovação pública. E merece olhar. Mesmo a forma de contratação está mudando. Só que é algo, assim, que o poder público ele tem muito medo ao contratar ou comprar, porque a Lei 8666 ela cria uma série de restrições. Então, as compras inovadoras são difíceis de fazer. Há leis já sobre isso, mas não há muita clareza de como aplicar. Então, por isso que o poder público quase não contrata startups, quase não compra tecnologias emergentes, mas algumas cidades, como São José dos Campos, estão mudando o modelo. Ao invés de São José dos Campos, ao invés de comprar câmeras de segurança, né,
São José dos Campos comprou serviço de câmeras de segurança. Então, a cidade não tem que se preocupar se o que o município compra? As imagens, o acesso às imagens. Ao invés de se preocupar em instalar as câmeras, manter as câmeras, se elas são roubadas ou não são roubadas, ela terceirizou o problema pelo mesmo preço, né? E porque o poder público tem muita dificuldade de manter. Cada vez que uma câmera queima, ele tem que fazer uma licitação, contratar o serviço, assim, não é simples. Então, ao sair disso, né, você ganha agilidade. Então, tem muita coisa acontecendo e precisa colocar a lupa para aprender com aquilo que está dando certo e melhorar o que está dando certo para andar mais rápido, ao invés de querer recriar a roda, né? Começar do zero para inventar algo ou fazer algo que alguém já pensou, né? Então, você até tinha pensado, o outro já tem pronto. Então, você vai atrás, aprende e ganha agilidade com isso. Também me alonguei, desculpa. Não, sem problemas. Então, e aí você disse uma coisa que a gente muitas vezes ouve falar, né? Da ineficiência do setor público. E você deu vários exemplos, né? Você, por exemplo, falou uma coisa agora dos seus funcionários, né, dos seus colaboradores dentro da secretaria, passando um fim de semana inteiro enfiados, vamos dizer assim, né, envolvidos, né, num hackathon, com uma preocupação de aprender e de desenvolver técnicas, tecnologias, né, para melhor observar e melhor atender o setor público. Eu te pergunto, não precisa mudar, e você já deu alguma dica nesse sentido, o sistema de contratação no setor público? Como fazer? Né? Quer dizer, que critérios você vai ter para fazer um concurso público criando melhores condições para admissão num regime de estabilidade, pessoas que, depois de estarem dentro da máquina pública, não se acomodem. Quer dizer, isso é uma coisa que eu sei que incomoda muitas pessoas vinculadas a empreendedorismo e inovação, né? Assim, associa-se diretamente estabilidade à acomodação. Então, como evitar isso? Como estar preocupado com isso e efetivamente virar o jogo? Esse não é um debate simples e não é um debate só do Brasil, viu, Der? Eu fiz aí em 2018 e 2019, por 15 meses, um curso numa grande instituição privada brasileira, que era em conjunto com a CAF, a Corporação Andina de Fomento, que é um banco de fomento latino-americano. É o Banco Mundial Latino-Americano. E foi uma troca de experiência muito rica, e grande parte do debate foi em cima dessas questões, né, ligadas à formatação do poder público e, em vários momentos, o debate como o mundo se defronta, porque esse modelo da estabilidade, com diferentes graus, não é um modelo apenas brasileiro, é uma questão de garantir estabilidade ao Estado, né, a estabilidade do funcionário público. A origem do conceito é que você, a cada mudança de governo, você não pode demitir todos os funcionários, porque o prefeito mudou, o governador mudou, o presidente mudou, ele coloca a turma dele, e aí você tem uma perda de qualidade, de continuidade administrativa, de grandes projetos, né? Cada país resolve isso de uma maneira diferente, né? No caso do Brasil, na minha visão, a gente tem um certo engessamento que talvez tivesse ok lá na década de 80, 70, né? Mas até porque o Estado era menor. O Estado ele foi crescendo, a participação do Estado na sociedade e na economia foi crescendo.
ele é maior no Brasil do que na maior parte dos países emergentes, mas às vezes ainda menor do que em alguns países desenvolvidos. A grande discussão para mim é como evitar essa acomodação que você falou e como também não amarrar a contratação, porque no passado você se formava, colocava um anel no dedo e você era aquela profissão para o resto da sua vida. Por décadas aquilo não envelhecia. Com uma pequena atualização você estava ok. Hoje, né, o que nós estamos vendo é uma substituição brutal, né, do trabalho humano repetitivo pela tecnologia. Então, quando você vai, por exemplo, para esses trabalhos que envolvem documentação, agente administrativo, etc. e tal, que na prefeitura, inclusive, é uma coisa rara, né? Você briga para conseguir um agente administrativo porque eles é que cuidam da documentação e você precisa deles, dos processos administrativos. Mas isso no setor privado, basta olhar os bancos, né? O que ocorreu com os bancos nas 2 últimas décadas é um debate já superado. Esse trabalho repetitivo, que pode ser organizado em processos, em sistemas informatizados, né, ele está cedendo lugar ao relacionamento, ao atendimento, ao trabalho especializado. Então, você precisa criar, de um lado, né, a possibilidade de dizer para aquele... Porque você nós chamamos de desvio de função. Se a pessoa foi contratada para fazer tal coisa, ela não pode fazer outra. Então, você tem que fazer uma lei que mude isso, mesmo assim dá todo um debate no judiciário, a pessoa pede adicionais, ela quer receber mais por aquilo, quer dizer, em função do desvio de função. Então, precisa se criar regras que garantam, primeiro, uma flexibilidade maior no trabalho, na mudança do trabalho, da forma de... você não vai ser mais isso, você vai ser aquilo, porque isso que você faz hoje não existe mais. A prefeitura ainda tem, eu não vou falar o órgão, mas esses dias tinha ainda radiotelefonista, que é daquela época que tinha um rádio em cada viatura do setor público e a central falava através do rádio. Hoje o celular matou isso, é WhatsApp, Telegram, né? Liga direto pelo celular, quer dizer, já não existe, mas é um desvio de função tirar essa pessoa. E na hora que você observa o horizonte, o futuro, né, você vê, por exemplo, que a cada dia que passa, nascem menos crianças. Se nós contratarmos uma quantidade muito grande hoje de professores de educação infantil, né, e mais à frente o número de crianças for diminuindo, você tem que ter a possibilidade de estimular esses professores a migrar para o ensino fundamental, para o ensino médio, da outra atribuição, porque vai ter menos crianças. A mesma coisa com o pediatra e o geriatra. Quer dizer, tem que haver alguma flexibilidade que permita a readequação e, ao mesmo tempo, o setor público se incumba de requalificar, que é um debate para a sociedade também. Olha, quem está parado aí, olhando a sua profissão e dizendo, estou bonito, porque os últimos 20 anos eu vivi do que eu aprendi a fazer, olhe em volta e trate de se modernizar e observar se a sua profissão, se a sua carreira não está ameaçada. A Ernst Young tem um estudo que diz que 80% das profissões de 2030 ainda não foram criadas. Então, a telemarketing, que era uma coisa que empregava muita gente, está tudo virando robô digital. Não, é porque eu sou bom de comunicação com o público, fazer telemarketing, o robô está fazendo isso. É porque eu sou advogado, eu gosto de pesquisar, os robôs estão pesquisando. Os advogados, cada dia que passa, viram mais, recebem minutas praticamente prontas, geradas pela inteligência artificial, os grandes escritórios. Quer dizer, todo mundo está um pouco ameaçado, né? E precisa olhar em volta e ver como se moderniza, e também o servidor público. Porque se o setor público se tornar ineficiente, o grande desafio do servidor público, do serviço público, é ser relevante para a sociedade, é cumprir com a sua missão. E, para isso, ele também tem que se modernizar. Ele não pode ficar dialogando com o passado, ele tem que também, junto com a sociedade, construir o futuro.
Ok. Então, a gente viu aí que existe, podemos dizer, hoje, nos países mais avançados, uma preocupação com ter leis que facilitem a admissão de um funcionário público que seja flexível, que estude, que se aprimore. Mas aí eu te pergunto, como fazer com que esta pessoa que entrou, ela não se acomode? Que recursos ou que instrumentos você vê, você enxerga e que vem sendo aplicado no mundo, no sentido de fazer o seguinte, quer dizer, eu cobro um serviço como consumidor, mas eu, como ofertador desse serviço, como funcionário público, eu estou oferecendo o que eu cobro como consumidor. Como você acompanhar esse desenvolvimento desse funcionário depois dele estar admitido? Quer dizer, você tem lá o funcionário, como é que você consegue ter essa dinâmica, essa mesma dinâmica que você colocou em relação aos profissionais liberais ou os autônomos, né? O serviço todo está mudando. Então, como mudar o posicionamento, a postura do funcionalismo público? Primeira coisa é o seguinte, Odair, a minha percepção, né, eu não sou nenhum especialista no setor público, né, sou novato no ramo, né, há outras áreas da administração que cuidam disso, isso não está sob a minha responsabilidade, então os comentários que eu vou fazer têm um olhar um pouco da sociedade, um pouco da minha pequena experiência no setor público, né. A minha percepção, a maior parte, assim como numa empresa privada, a maior parte dos servidores públicos quer fazer diferença. Gostaria de fazer diferença, de contribuir, né, para que o poder público funcionasse melhor, né. Eles sofrem bastante com a descontinuidade administrativa, né. É muito comum, quando muda governo, às vezes zera o jogo, começa tudo do novo, os programas que haviam antes, o cara às vezes muda a placa, pinta de outra cor para dizer que é dele, isso faz parte do processo político, acho que no mundo todo, não sei se é só no Brasil, né? Então, assim, há uma descontinuidade administrativa, tanto que o que a gente consegue perceber é que os estados brasileiros, os municípios brasileiros, que têm obtido melhor resultado na sua gestão ao longo prazo, são aqueles que têm tido continuidade. Continuidade de governos, no mínimo, razoáveis. Governos com uma preocupação com a eficiência, com a competência, com a meritocracia, com preservar os recursos públicos, a boa gestão. Você vai criando um ciclo virtuoso, como a gente chama no setor privado, né? Quer dizer, você vai, a cada mandato, vai se erguendo mais tijolinhos, e os tijolinhos bem aprumados, bem alinhados, e vai construindo uma parede mais sólida, né? Você não estoura as contas públicas, você vai cuidando dos detalhes para que seja mais, a cada dia que passa, mais eficiente. Então, assim, essa descontinuidade, para que Ribeirão Preto sofreu muito, a gente percebe que isso gera um estresse interno e uma perda de perspectiva, né? Na hora que eu vou para o servidor, né, então eu falava para ele que tem muito papel, né? A decisão de tirar ou não o papel não é do servidor individualmente. Ele pode até dizer, não, isso precisava ser feito, mas quem decide isso é o prefeito, é a autogestão, os secretários que acabam levando essas, porque são grandes decisões, contratações de tecnologia, licitações,
que acabam fazendo essas mudanças, né? Então, quando um governo, por exemplo, implementa algo como isso que vai ser feito aqui em Ribeirão Preto, que é o Ribeirão Sem Papel, e isso entra no ciclo, você começa a gerar a oportunidade. Talvez o cara nem goste de ficar lá carimbando papel, cuidando de tanto documento, que ele mesmo olha e fala, isso daqui é obrigatório, porque a lei determina, mas seria bom se não existisse, porque eu poderia estar fazendo outra coisa melhor, mais útil, né? Então, mas é necessário, porque a lei obriga. Então, a minha percepção é que na hora que nós começamos a mudar as condições materiais, né, do poder público, criando oportunidade para liberar pessoas para outros trabalhos, a gente vai enxergar melhor o que fazer. Existe já previsto na lei a possibilidade de você fazer avaliações de desempenho, os casos mais graves, onde há desídia, onde a pessoa não cumpre com as suas funções, você abrir processos internos de apuração, né, do porquê isso está ocorrendo e a pessoa ser penalizada, mas, infelizmente, isso ainda é muito pouco usado, né? Eu entendo o raciocínio, porque o prefeito eleito, os seus secretários, não podem ter o direito de demitir alguém, né, porque não foi com a cara, porque não gosta da pessoa, por qualquer motivo. Tem que ter justa causa para isso, para você punir alguém, né? Nesse sentido, a estabilidade faz diferença. Agora, muito desse debate que você traz está amarrado em leis federais. Precisa modificar, modernizar a legislação, né, do poder público, né, do processo de contratação. Eu acho que isso também tem que mudar um pouco na lei de licitação para injetar um pouco mais de modernidade, mas tentando preservar essa característica que eu não acho ruim, né? Assim, a característica de que a pessoa não pode ser perseguida porque muda o governo, que aquelas funções que são de governo, né, elas devem ser protegidas. De outro lado, eu acho que não interessa, inclusive ao funcionário público, né, que alguém que se encosta, que não trabalha, que não exerce adequadamente a sua função, e por isso acaba onerando, inclusive, os seus colegas, né, seja protegido. Eu acho que há o equilíbrio nas duas situações, né? Não pode haver atos discricionários por parte do agente político, né, que toma o poder pela eleição, pelo voto, e que tem a missão e a obrigação, mas não pode fazer isso a seu bel prazer. Tem que haver garantias para o funcionário público, né, porque essa garantia é uma garantia para a sociedade da continuidade administrativa, né, do executivo, do judiciário, do legislativo. E, de outro lado, também não pode haver uma excessiva proteção que impeça que as pessoas que não cumprem adequadamente suas funções, né, não sejam advertidas, punidas e até estimuladas, né? Primeiro, você tem que estimular a pessoa e ela tem que se sentir estimulada e até pressionada para avançar, para se modernizar, para fazer mais. Ok. Bem, eu acho que nós estamos amarrando o assunto, né? Inovação, empreendedorismo. Agora, em relação aos demais setores, aos demais segmentos que são muito ágeis, né? Se nós pegarmos aqui a região de Ribeirão Preto, nós vemos a quantidade de startups que surgem e que vão surgindo, e a tendência é surgirem mais ainda. Como é que o secretário vê a relação com esse segmento que é extremamente dinâmico? Como é que o setor público, e particularmente a sua secretaria, mas eu acho que pode falar enquanto representante da prefeitura, enxerga o relacionamento no sentido de não colocar óbices, não colocar obstáculos, mas, ao contrário, incentivar. Enfim, quer dizer, o setor público, como é que ele pode contribuir para, por exemplo, o fomento, o desenvolvimento das startups?
O olhar da inovação empresarial, daí eu sei que você é um especialista no assunto, é alguém que milita na área há muito tempo, tem uma grande formação em empreendedorismo, né, formação acadêmica, ele envolve a cultura disruptiva, que é as startups, mas também tem um lado para a economia mais tradicional, que é a que já existe, e a gente chama, que normalmente é beneficiada pela inovação incremental, que é aquela inovação das pequenas alterações, das mudanças. A nossa secretaria vai tentar trabalhar nos dois ambientes, né? Existe um olhar para ver como que a gente faz com que Ribeirão Preto se consolide, né, como um polo de inovação, e já é um polo relativamente relevante, né? Ter 280 startups em Ribeirão Preto e na microrregião não é pouca coisa. Parte disso deriva de um instrumento, um equipamento da prefeitura, que é em conjunto com o governo do estado e com a USP, que nem todo mundo conhece, que é o Superaparc. O Superaparc existe aí há quase 2 décadas, né, e incubou dezenas e dezenas de startups, acelerou várias outras, algumas empresas que hoje têm sucesso expressivo, né, surgiram ali dentro, né, tecnologias novas. Por exemplo, está se discutindo uma das vacinas brasileiras que está em debate, que é de uma empresa aqui de Ribeirão Preto. Ela foi incubada lá no Superaparc e agora está voltando para dentro do Supera, uma outra modelagem, né? Tem empresas que surgiram lá que já fizeram parceria na casa de dezenas de milhões de reais. Então, assim, tem um ecossistema atuante, inclusive a prefeitura investe nisso, né? O Supera, a manutenção, a maior parte dos custos da FIPASE é do orçamento municipal. Como a gente enxerga o desenvolvimento disso? Primeiro, está em debate, a prefeitura vai contribuir com ele, a criação de uma lei municipal de inovação tecnológica, que, inclusive, deve prever algumas formas de contratação de startups em parceria com o poder público. A gente tem interesse nisso, incorporar novas tecnologias. Mas, como eu disse lá no início, a lei tem que prever. Se nós não tivermos uma lei que crie os mecanismos para que isso aconteça, não vai acontecer, porque o agente público não vai correr o risco de sofrer uma ação por improbidade por ter feito essa contratação. Então, a lei tem que prever, isso já está em debate na Câmara, a gente vai contribuir, né, nesse processo. A outra coisa tem um papel que a minha secretaria vai cumprir, né, que é o papel de buscar investidores, tentar chamar a atenção, junto com outros players, né? Não a prefeitura não age sozinho, tem grandes empresas que estão investindo em inovação. Essa semana passada mesmo eu conversei com uma que pretende sair de 50 para 150 desenvolvedores até o final do ano. Um dos grandes gargalos, inclusive, na área de inovação, quando a gente está falando disruptivo, é capital humano. Ribeirão Preto está num momento especial, porque a pandemia, na minha visão, está tirando da capital, né? Muita gente deseja vir para o interior. De outro lado, está mudando a forma de trabalho. Então, o capital humano daqui, hoje, pode trabalhar para uma empresa de Londres, de Berlim, de Mumbai, na Índia. Então, assim, tem empresas já contratando globalmente, né? Porque as pessoas trabalham em home office, pela internet, com um bom computador, uma internet de qualidade. Então, assim, existe uma disputa pelo capital humano, que é uma disputa global. Então, nós temos que criar mecanismos, e Ribeirão Preto, nesse sentido, acho que tem condição de obter sucesso, só que pessoas você não forma do dia para a noite, exige tempo, né? Para nós termos uma oferta maior de profissionais das áreas tecnológicas, e aí não é só tecnologia de informação, tem muita coisa acontecendo em biotech, tem muita coisa acontecendo em administração, em marketing. Então, assim, há uma agenda para ser construída e a minha secretaria vai estar, a secretaria que eu vou estar dirigindo, né, vai estar interagindo com o ecossistema empreendedor e de inovação em Ribeirão Preto, como o poder público pode ajudar. O outro lado, que é o lado incremental,
as entidades, Ribeirão Preto tem entidades empresariais fortes, é com elas que a gente pretende se aliar. Ribeirão Preto também tem um sistema S muito forte. Nós temos aqui SEBRAE, SENAC, SENAI, SESC, SENAR, SESI, SESC, assim, tem todo uma estrutura de apoio, né, aos trabalhadores e aos empreendedores que pode ser melhor articulada, e a gente vai tentar fazer isso. Para quê? Para que o comerciante perceba que o concorrente dele hoje não é só o vizinho da esquina, mas está na internet e que ele também precisa ir para lá. A indústria perceba que ela tem que melhorar o seu marketing digital, porque essa hoje é a principal forma como as pessoas estão buscando mercadorias e produtos. Quer dizer, tem uma agenda para ser construída, né, que é uma agenda de dinamizar o ambiente econômico, e isso junto com as entidades que já estão fazendo isso. A prefeitura não vai inventar a roda, não vai ser ela que vai liderar, ela vai trabalhar em conjunto, né? A ideia é que ela trabalhe em conjunto, para quê? Para que as dezenas de milhares de empresas de Ribeirão Preto, que são a maioria, que não são de base tecnológica, também se posicionem para sobreviver no futuro. Porque aí está a maior parte dos empregos. E nós precisamos gerar empregos não só para doutores, né, mas também para quem tem ensino médio, para quem tem só o fundamental, tentando fazer as pessoas voltar para o banco de escola, porque elas precisam fazer isso. Os empregos estão ameaçados, os empregos sem formação. Aí um número para você ficar, Aldair. Ribeirão Preto tem, de acordo com a última PNAD, aí não é Ribeirão, é o estado de São Paulo, né? A PNAD não tem, ela não sai municipal. No estado de São Paulo, mas Ribeirão Preto deve ter indicadores parecidos, 70% das profissões com carteiras assinadas, os trabalhadores têm ensino médio acima, ensino médio ou ensino superior completo ou incompleto. Quando você vai para o censo populacional de 2010, quem preenchia, deve ter melhorado um pouquinho, mas quem preenchia essa característica era em torno de 50% da população. Então, isso significa que 50% das pessoas que não têm pelo menos o ensino médio não conseguem emprego formal. Então, o trabalhador precisa voltar para o banco de escola, ele tem que se requalificar. As profissões estão ameaçadas. Isso também faz parte de uma política municipal de desenvolvimento e inovação. Sem capital humano, sem as pessoas terem oportunidades, a gente não vai estar cumprindo a nossa missão. Ok. Bem, o nosso propósito aqui com essa entrevista não é, claro, esgotar o assunto, mas nós entendemos que, na essência, nós buscamos trazer aqui para o nosso público, né, o quanto que vem sendo feito, o quanto está programado para ser feito e o quanto precisa ser feito, né, para que nós tenhamos um setor público que atenda às nossas necessidades, expectativas e do que vem por aí. Eu agradeço a participação, o tempo dedicado, que eu sei que é um tempo muito corrido, muito utilizado, né, para poder desenvolver as suas atividades na Secretaria do Desenvolvimento. E você, secretário, encontrou aí um tempo para dar essa entrevista. Eu queria agradecer e lhe dirigir a palavra para poder fazer a despedida. Eu que agradeço a oportunidade, o Dair também, ao público que vai nos assistir aí pelo seu canal YouTube, nas redes sociais, e reafirmar para as pessoas, a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento, ela surge para ser mais um parceiro das instituições e dos movimentos que atuam no movimento empreendedor e de inovação de Ribeirão Preto. A gente quer ser mais um, né? O nosso objetivo é identificar as melhores práticas e as melhores políticas públicas que ajudem as pessoas a realizarem seus sonhos de empreender e ter sucesso, e com isso
gerar empregos, gerar riqueza para a nossa cidade, para o nosso país. Era isso, e fico à disposição, né, desse público qualificado e também de você, que eu sei que atua diretamente no ecossistema. Obrigado por tudo e obrigado pela oportunidade novamente. Secretário, uma coisa que me ocorreu agora, devia ter perguntado isso antes, mas eu lembrei agora. Existe algum canal da população, aberto para a população, se comunicar com a Secretaria de Desenvolvimento? Isso ocorre no caso da Secretaria de Desenvolvimento, se não for a população como um todo, ou pelo menos os empresários? A primeira coisa, assim, como eu disse, a Secretaria foi criada dia 2 de janeiro, né? A partir daí a gente começou a formar a equipe está junta há pouco mais de 15 dias, né? Nós estamos aí na data da entrevista, né? As pessoas talvez venham assistir o vídeo mais à frente. Nós estamos, nesse momento, criando o site no site da Prefeitura, a nossa página, a nossa equipe está trabalhando com isso, né? Nós temos um e-mail já de entrada, que é o gabinete@desenvolvimento.pmrp.com.br, repetindo, gabinete@desenvolvimento.pmrp.com.br, e nós devemos, na página da Secretaria, criar um link com formulários para quem deseja investir em Ribeirão Preto. A ideia se você quer investir em Ribeirão Preto, nos avise e nós vamos ver como que a gente pode apoiar. Não se pode tudo. Eu quero um terreno para mim plantar minha fábrica de graça, a lei não permite, né? Então, as pessoas têm que ter claro, né, que há limitações, né? Mas aquilo que estiver previsto em leis municipais, federais, estaduais, a gente vai tentar ajudar os empreendedores a se instalar em Ribeirão Preto. Também já temos sido procurados por empresas, por movimentos. Assim que nós tivermos um plano mais homologado, porque a gente tem que ter claro que, assim, a secretaria ela existe, mas o plano é do prefeito. Então, nós estamos discutindo as nossas principais propostas para os 4 anos. Na hora que o prefeito falar assim, pode seguir adiante, a gente vai começar a abrir esse debate com a sociedade e com o ecossistema de inovação e empreendedorismo, né? Por quê? Porque a gente precisa de parceiros, ninguém faz nada sozinho, né? Aquela frase de juntos, sozinho vão mais rápido, mas juntos vamos mais longe, né? A gente acredita nela e é nessa prática que a gente vai trabalhar. Ok, secretário, mais uma vez, muito obrigado por sua participação, dedicação, e vem com a gente mudar sua vida e fazer um Brasil diferente.